você é um tolo. Isso não funciona. Se você der ouvidos a essa mentira por um segundo sequer, você aborta o milagre. Você precisa entender a física espiritual revelada em Daniel 10. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, foram ouvidas as tuas palavras. Preste atenção. A resposta foi liberada no primeiro dia, mas houve uma batalha nas regiões celestiais, uma Profeta resistência Daniel, espiritual, o capítulo príncipe da Pérsia, 10. que atrasou a manifestação física por 3 semanas. O que teria acontecido se Daniel tivesse desistido no 20º dia? A encomenda teria voltado para o remetente. O poder mental que conquista o impossível exige a capacidade de caminhar por fé, não por vista. Olhe para a muralha de Jericó. Deus deu uma estratégia absurda para Josué. Marchem ao redor da cidade em silêncio por 6 dias. Imagine a cena. Eles marchavam, olhavam para a muralha gigantesca de pedra e nada acontecia. Nem uma rachadura, nem uma pedrinha caindo. A mente lógica gritava: isso é ridículo, estamos perdendo tempo. O diabo gritava: vocês vão morrer aqui fora. Mas eles continuaram marchando. Porque o silêncio era obrigatório, para que eles não usassem a boca para reclamar, para que eles não contaminassem a atmosfera com dúvidas. Eles tiveram que dominar a mente e a língua diante da evidência contrária. No 7º dia, quando gritaram, a muralha ruiu. O segredo não foi o grito, foi a persistência de marchar quando nada parecia estar mudando. Você está marchando ao redor do seu sonho agora. Parece que a muralha financeira é intransponível. Parece que a muralha da solidão é eterna. Mas se você mantiver a disciplina mental, se você recusar a evidência dos seus olhos e confiar na promessa, a física espiritual garante: a muralha já caiu. Ela só está esperando o seu grito final de certeza. E aqui entramos no nível mais profundo, o segredo que Jesus usou para operar os maiores milagres e que Napoleon Hill identificou como a emoção da fé. Como você acelera o processo? Como você vence a demora? A resposta está na tumba de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Cheirava mal. A situação era irreversível. O que Jesus fez? Ele não chorou de desespero pedindo: por favor, Deus, faça alguma coisa. Ele levantou os olhos e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele agradeceu antes do milagre acontecer. Isso é o código nuclear da mente. A gratidão é a assinatura química de que o evento já ocorreu. Quando você agradece, você diz ao seu subconsciente e ao universo espiritual: está feito. A ansiedade é a prova de que você acha que não vai acontecer. A gratidão é a prova de que você sabe que já é seu. Filipenses 4:6 nos dá a fórmula exata. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. A gratidão é o selo. Se você pede um carro novo e continua ansioso, você não tem fé, tem desejo. Se você pede e sente uma paz profunda e gratidão, você ativou a lei. Você precisa começar a agradecer pela sua conta bancária cheia agora. Agradecer pela cura enquanto ainda sente dor. Isso confunde o diabo. Isso quebra a lógica humana. Isso move a mão de Deus. O maior inimigo do seu poder mental não é o mundo, é a pena de si mesmo. O diabo adora quando você se senta na calçada da vida e começa a lamber suas feridas. Ah, mas eu tive uma infância difícil. Ah, mas meu chefe me persegue. Enquanto você for vítima, você não pode ser vencedor. Vítimas não reinam. Vítimas não conquistam. A Bíblia conta a história do paralítico no tanque de Betesda. Ele estava lá há 38 anos esperando um milagre. Jesus chegou e fez uma pergunta que parece cruel. Queres ficar são? Por que perguntar isso para um homem que está doente há décadas? Porque Jesus sabia que a doença, às vezes, se torna uma identidade. Aquele homem vivia de esmolas por causa da paralisia. Ele tinha uma desculpa perfeita para não trabalhar, para não lutar. Ele culpava os outros. Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Jesus ignorou a desculpa e deu uma ordem impossível. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus mirou na mente dele, não nas pernas. Ele disse basicamente: pare de esperar que alguém faça por você. Assuma a responsabilidade. Saia da posição de vítima. O poder mental só é ativado quando você assume responsabilidade radical pela sua vida. Ninguém vai te salvar. O Salvador já veio e ele te deu o poder. Agora, levante-se. Você precisa reconfigurar sua identidade. Quando Moisés perguntou o nome de Deus, ele disse: Eu sou. O nome de Deus é uma declaração de existência eterna. E toda vez que você usa as palavras Eu sou, você está usando o nome de Deus para criar a sua realidade. O que você coloca depois de Eu sou é a sua profecia. Se você diz Eu sou pobre, Eu sou azarado, Eu sou fraco,
Você está blasfemando contra o templo do Espírito Santo que é você. Você está usando o poder criativo divino para destruir a obra divina. O diabo quer que você diga: eu sou um pecador miserável e inútil. Deus quer que você diga: eu sou feitura dele, criado para boas obras. Joel 3,10 diz: diga ao fraco, eu sou forte. Note que ele não diz: diga ao fraco, eu gostaria de ser forte. Não, ele mente para a realidade física para estabelecer a verdade espiritual. Ele afirma a força no meio da fraqueza. Isso é autossugestão bíblica. Você precisa mentir para a sua realidade atual até que ela se envergonhe e se transforme na verdade que você decretou. Você precisa olhar para o espelho e dizer: eu sou próspero, até que o seu subconsciente não tenha outra opção a não ser encontrar maneiras de fazer isso acontecer. Hoje, a neurociência confirma o que a Bíblia diz há milênios. Existe uma parte do seu cérebro chamada Sistema Ativador Reticular, SAR. Ele é o filtro da sua realidade. Se você convence o seu SAR de que você é uma pessoa de sucesso, através da repetição e visualização, o seu cérebro começa a apagar as distrações e te mostrar apenas as oportunidades de sucesso que sempre estiveram lá, mas você não via. O mundo não muda. O que muda é o que você enxerga no mundo. O poder mental bíblico nada mais é do que alinhar a sua biologia com a teologia. É fazer o seu cérebro físico trabalhar a favor do seu espírito eterno. Mas atenção, existe um passo final. Um passo que exige coragem insana. Um passo que Pedro teve que dar para andar sobre as águas. Você pode visualizar, pode orar, pode decretar, mas se você não fizer isso, nada sai do lugar. Você pode visualizar até seu cérebro cansar. Você pode orar até sua voz falhar. Mas existe um princípio brutal em Tiago 2,17 que separa os fanáticos religiosos dos verdadeiros conquistadores. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé morta é apenas uma ilusão mental. O passo final que Pedro deu para andar sobre as águas não foi um pensamento. Foi colocar o pé para fora do barco no meio da tempestade. Foi um risco físico. Aqui está o segredo que a igreja moderna esqueceu de te ensinar. Deus não abençoa planos. Deus abençoa movimentos. Você está esperando Deus abrir o mar vermelho para você atravessar, mas a ordem divina geralmente é inversa. Ponha os pés na água, e então as águas se abrirão. Josué 3,13. Você precisa dar o primeiro passo no escuro. Você precisa lançar o projeto antes de ter todo o dinheiro. Você precisa marcar o casamento antes de ter a casa pronta. Por quê? Porque o movimento é a linguagem da confiança. Quando você se move sem garantias visíveis, você obriga o mundo espiritual a reagir. É a fé cinética. Enquanto você está parado esperando uma confirmação, você está na verdade dizendo a Deus: eu não confio o suficiente para arriscar. E Deus não investe em covardes. A dúvida paralisa. A fé corre. A Bíblia contém uma das advertências mais severas sobre a mentalidade de segurança na parábola dos talentos. O servo que recebeu um talento e o enterrou não fez isso por maldade. Ele fez por medo. Ele disse: tive medo e escondi o teu talento na terra. Ele foi cauteloso. Ele foi conservador. E qual foi a resposta do Senhor? Servo mau e negligente. Ser excessivamente cauteloso, ter medo de arriscar, na economia do reino, é considerado maldade. Por quê? Porque o medo de perder é um insulto à generosidade de Deus. Para conquistar o que 1% conquista, você precisa perder o medo de falhar. O fracasso é apenas um feedback. O servo que multiplicou os talentos teve que arriscar perdê-los no mercado para ganhar mais. A mente milionária, a mente bíblica, é uma mente empreendedora, que vê o risco como o pedágio do crescimento. Se você está esperando o momento perfeito, você está esperando a morte, porque o único momento em que não há riscos e tudo está calmo é no cemitério. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes 11:4. Pare de analisar e comece a plantar. Mas ninguém conquista o mundo sozinho. Napoleão Hill dedicou capítulos inteiros ao conceito de mastermind, mente mestra. A ideia de que duas mentes conectadas criam uma terceira força invisível. Jesus ensinou isso 2000 anos antes em Mateus 18:20. Pois onde se acharem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso não é apenas sobre reuniões de oração. É sobre o princípio da sinergia espiritual. Quando você se alia a pessoas que vibram na mesma frequência de fé e propósito, o poder mental não se soma, ele se multiplica. Deuteronômio 32:30 revela essa matemática absurda. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000? Espere um pouco. Se um persegue 1000,
Dois deveriam perseguir 2.000, mas a Bíblia diz 10.000. A união certa quintuplica o seu resultado. O problema é que você está andando com galinhas, esperando voar como águia. Provérbios 13:20 é claro: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Você precisa auditar o seu círculo íntimo agora. Quem está colocando lixo na sua mente? Quem está alimentando seus medos? Se você é a pessoa mais esperta da sua mesa, você está na mesa errada. Você precisa estar perto de pessoas cuja fé te intimida, cujos resultados te desconfortam. O contágio social é real. Ou você contamina, ou é contaminado. Existe um vírus que destrói todo o trabalho mental que você fez até agora. Tiago 1:8 chama de homem de ânimo dobre, ou homem de mente dividida, inconstante em todos os seus caminhos. O homem de mente dividida é aquele que na segunda-feira decreta vitória e na terça-feira chora a derrota. É aquele que começa o projeto empolgado e desiste na primeira barreira. A Bíblia diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Alguma coisa. Nada. Zero. A indecisão é o playground do diabo. Para ativar o poder mental supremo, você precisa chegar a um estado de obsessão resoluta. Você precisa queimar as pontes. Quando o profeta Eliseu foi chamado por Elias, ele estava arando a terra com bois. Para seguir seu chamado, ele não apenas deixou os bois, ele matou os bois, usou a madeira do arado para fazer fogo e assou a carne. Ele destruiu sua fonte de renda anterior. Ele eliminou o plano B. Ele disse ao universo: é o chamado de Deus ou a morte. Não tem volta. Enquanto você tiver um plano B confortável, o seu plano A nunca vai funcionar, porque a sua mente subconsciente sabe que tem uma rede de segurança. O poder real surge quando você está encurralado, e a única opção é vencer. Você quer o novo, quer a riqueza, quer a unção, mas está cheio do velho. A viúva em 2 Reis 4 precisava de um milagre financeiro. O profeta Eliseu disse: vai, pede para ti vasos emprestados, vasos vazios. O azeite, a prosperidade, o poder, só parou de fluir quando acabaram os vasos vazios. Deus não pode encher quem está cheio de si mesmo, cheio de orgulho, cheio de velhas opiniões, cheio de eu já sei. Você precisa se esvaziar. A palavra bíblica para isso é kenosis, um auto-esvaziamento voluntário para receber o poder divino. Você precisa desaprender o que o mundo te ensinou sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre limites. Você precisa se tornar como uma criança, como Jesus disse. Uma criança não duvida. Uma criança não diz, é impossível. Uma criança simplesmente acredita e recebe. O intelecto adulto, cínico e realista é o maior bloqueio para o sobrenatural. O realismo é apenas uma desculpa socialmente aceita para a falta de fé. Você precisa ser louco aos olhos do mundo para ser sábio aos olhos de Deus. A loucura de Deus é mais sábia que os homens. Eu uso essa palavra de propósito. Jesus contou a parábola da viúva persistente, que incomodou o juiz injusto dia e noite, até ele dizer: ainda que não tema a Deus, farei justiça a esta viúva, para que não venha a molestar-me. Jesus estava ensinando que a persistência chata, a persistência que não aceita não como resposta, quebra qualquer resistência. Existe uma barreira invisível logo antes do grande rompimento. Napoleão Hill chamou de o momento em que a derrota temporária se disfarça para testar sua coragem. A maioria desiste ali, mas quem tem o domínio mental entende que a resistência máxima é o sinal de que a vitória está a 1 milímetro. Olhe para a mulher cananeia. Ela pediu a cura para a filha. Jesus ficou em silêncio. Ela insistiu. Os discípulos tentaram expulsá-la. Ela insistiu. Jesus disse que não era bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Uma ofensa terrível. A maioria teria ido embora ofendida, com o ego ferido. Ela não. Ela dominou sua mente, engoliu o orgulho e disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Essa resposta parou Jesus. Ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Ela hackeou o sistema. Ela passou pelo teste da ofensa, pelo teste do silêncio, pelo teste da rejeição. Você está disposto a ser rejeitado e continuar crendo? Você está disposto a parecer ridículo e continuar marchando? Porque é aí, nesse lugar de humilhação e persistência inabalável, que o poder de Deus explode. Mas agora, você tem as ferramentas. Você tem a teoria. Você sabe o segredo. Falta apenas uma coisa. Falta a ativação final. Falta transformar todo esse conhecimento em uma experiência visceral que vai marcar a sua alma para sempre e dividir a sua vida em antes e depois deste vídeo.
Prepare-se. O que vamos fazer a seguir requer que você esteja sozinho, ou pelo menos em um lugar onde possa fechar os olhos e se conectar com o trono. Chegou a hora de parar de brincar de ser cristão e começar a ser um rei. O mundo espiritual não respeita quem pede, ele respeita quem decreta. Eu quero que você, onde quer que esteja agora, pare tudo. Se puder, feche os olhos. Respire fundo. Sinta o ar entrando pelos seus pulmões. Esse ar é o Ruach, o sopro do Todo-Poderoso que te dá vida. Imagine agora, pairando sobre a sua cabeça, uma luz intensa, dourada, pesada. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo. Isso não é uma metáfora poética, é uma realidade legal. Existe um download disponível agora. Visualize essa luz descendo e invadindo o topo da sua cabeça, queimando cada pensamento de escassez, incinerando cada memória de fracasso, dissolvendo cada trauma de infância que o diabo usou para te manter pequeno. Sinta essa luz lavando o seu cérebro físico. Sinta ela descendo pela espinha, assumindo o controle do seu sistema nervoso. Você não é mais o garoto assustado. Você não é mais a mulher rejeitada. Você está sendo vestido agora com a armadura de luz. Eu quero que você abra a sua boca. Sim, fale em voz alta se puder, ou grite dentro da sua alma com a força de um trovão. E faça a declaração que vai fazer o inferno tremer e o Agora. céu Um, aplaudir. dois, Repita comigo. três. Eu recuso o medo. Eu sou o guardião do meu coração. A minha mente é território de Deus. E nenhum mal tem permissão de entrar aqui. O passado morreu. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. A partir de hoje, o fracasso é apenas o degrau da minha ascensão. Eu sou imparável. Sinta isso. Sinta a química do seu corpo mudando. O medo acabou de sair pela porta dos fundos. A dúvida está fazendo as malas. Você retomou o trono. O decreto final. Abra os olhos. O mundo ao seu redor parece o mesmo, mas não se engane. Tudo mudou, porque você mudou. O diabo tem medo de você agora. Ele tem medo de quem acordou. Você agora é perigoso para as trevas. Você carrega a chave. Não volte a dormir. Não deixe o mundo colocar a coleira em você de novo. Mantenha essa frequência. Mantenha essa postura. Caminhe amanhã como se você fosse o dono do lugar, porque como herdeiro do rei, você é. A sua vida extraordinária não começa amanhã. Ela começou agora, neste segundo, com essa decisão. Se você sentiu o poder dessa ativação e está pronto para viver como a elite espiritual da Terra, sele este pacto publicamente.